E aí galera, tudo bem? O review de hoje é sobre o SC3, que é o mixer da Fifine que eu recebi da marca, assim como esse microfone aqui, o AM8. E hoje eu vou fazer um review usando aqui os dois. Esse mixer aqui é um mixer muito legal que eu vou mostrar pra vocês, ele tem bastante funções e acompanha no vídeo aí que eu vou explicar tudo certinho pra vocês. Então, vamos lá. Primeiramente começando pelo unboxing, aí vocês vão ver o que acompanha no produto. Abrindo aqui a caixa do Fifine SC3, a gente encontra o manual, que é bem grande, tem muita informação, vale a pena dar uma olhada. Depois a gente encontra esse cabo USB-C da Fifine, que ele tem um lado USB-C e o outro lado ele tem uma entrada USB-C já com um adaptador para USB-A. Então, dependendo da entrada do seu computador, como ela tiver aí, você já tem um adaptador adequado para usar, você não vai precisar de um adaptador externo. O outro cabo que vem dentro da caixa é um cabo P2P2 que serve para você conectar o seu SC3 diretamente numa caixa de som ou em outro computador, como você pode ver no manual. O manual dele tem muita informação, vale a pena mesmo dar uma olhada. Depois a gente tem o SC3, que ele tem vários pads aí, cada pad tem uma função isolada, os sliders, e na parte de trás a gente tem os 4 fits emborrachados e na parte dele traseira, né, a gente encontra também todas as entradas aí que são as conexões referente à energia e aos itens que vão ser controlados aqui por esse mixer. A gente está vendo aí o Fifine M8 junto com o SC3, que são os dois itens que eu usei para gravar o áudio desse vídeo aqui. Todo o áudio foi gravado com o Fifine M8 e com o Fifine SC3. E agora vamos explicar todas as funções aqui desse mixer. Então, começando aqui pela esquerda, o botão do lado esquerdo, esse aqui que tem escrito 48V, esse botão aqui é um botão que se chama botão de Phantom Power, que é um botão que serve para você que está usando um microfone condensador. Geralmente microfones condensadores, eles precisam de uma alimentação um pouco mais forte do que microfones dinâmicos. No caso eu estou usando esse microfone dinâmico aqui, que é o AM8, mas se você usa um microfone condensador que precisa de Phantom Power, esse botão aqui vai servir para essa função aí, para dar essa alimentação extra de ganho aí. A questão é, eu não estou usando ele aqui porque se eu ligar ele, ele vai mandar um pouco mais de energia para o meu microfone e pode ser que vai causar uma queima desse microfone aqui, então eu não vou usar. Se você está usando um microfone dinâmico ou um condensador que não precisa de Phantom Power, não ative essa função, beleza? Aqui no segundo botão a gente tem um afinador elétrico, que basicamente é um autotune. Então, conforme eu for apertando aqui, você vai perceber que a minha voz vai mudar. Apertando uma vez, ele já vai ligar. Quando ele está brilhando aqui, significa que ele está em uso, assim como o LED que está aqui em cima mostrando qual o tom que ele está. Então, conforme eu for mudando aqui, for apertando, ele vai também mudando a tonalidade, né, da afinação. E isso daí é muito legal para você se você gosta de cantar, você é um pouco desafinado, sei lá, ou se você gosta de fazer trap. Não é um afinador tão potente quanto o autotune, mas é um autotune moderado, vamos falar assim. Esses botões aqui, esses custom pads, eu vou deixar para explicar eles no final, tá bom? É mais para quem faz live, se você gosta de fazer alguma brincadeira. E depois a gente tem aqui esse controle aqui, que é o controle de RGB, tá bom? Então, se eu apertar aqui, ó, com ele ligado, fica com esse rainbow aqui, que é um efeito padrão RGB. Todas as vezes que eu apertar, ele vai mudar. Então aqui ele está num modo que é como se fosse uma respiração, vamos falar assim. Apertando de novo, ele muda, vai ser uma outra maneira. E depois ele vai fazer vários efeitos diferentes, até chegar quando ele fica vermelho aqui, ele começa a ficar nas cores estáticas. Então tem vermelho, rosa, roxo, azul escuro, azul claro, verde, amarelo e depois ele volta pro rainbow. Se você não gosta de RGB, não quer ter esse efeito RGB, você pode apertar e segurar que ele vai desligar a luz RGB, mas o mixer em si vai continuar funcionando normalmente, tá? Aqui onde está escrito Change Voice, são alguns efeitos de voz que você tem nesse mixer aqui. Então, começando, a gente tem um efeito de voz masculino, né, que ele diz que é uma voz masculina, que é uma voz mais grave. Eu vou ativar aqui agora. Então esse é o efeito de voz masculina. Se eu apertar de novo, ele vai para o efeito de voz feminina. Apertando mais uma vez, ele vai para o efeito de voz que ele chama de voz robótica. Apertando de novo, ele vai para uma voz de monstro. Apertando mais uma vez, ele vai para a voz de bebê, que lembra bastante Alvin e os Esquilos. E por último, ele tem aqui uma voz de idoso. Para quem que serve
esses pads aqui de mudança de voz. Isso aqui é uma função muito legal para você que faz lives, tá? Então se você pretende começar a fazer lives na Twitch, no YouTube ou em algum outro lugar, como por exemplo o TikTok e tudo mais, isso aqui é uma função legal porque você pode adicionar um pouco aí de humor à sua live aí de uma forma facilitada. O que eu considero aqui um ponto negativo é que ele não tem, vamos falar assim, uma memória. Então, por exemplo, eu gostaria que ele ficasse salvo sempre no efeito de Alvin e os Esquilos para que quando eu ativasse, ele liberasse direto nesse som. Só que não, todas as vezes que eu aperto, ele vai direto para a voz masculina. E aí, se eu quiser chegar na voz do Alvin, eu tenho que apertar 5 vezes até chegar lá, 4 vezes até chegar lá. E esse daí eu considero uma característica negativa desse pad, porque no afinador elétrico, se eu parar aqui, ó, depois quando eu ligar de novo, ele volta no mesmo. Então ele poderia ter essa mesma função aqui nesse pad aqui de efeito de voz, tá? Nessa parte aqui, ó, dos sliders aqui do nosso mixer, o primeiro slider é referente ao ganho do microfone. Então se eu abaixar ele aqui, ó, a minha voz vai ficar cada vez mais baixinha e se eu zerar, ela também muda. Gradativamente eu tô aumentando e eu vou deixar abaixo do meio porque senão o áudio começa a estourar. E se eu deixar lá no máximo, ó, ele vai começar a ficar com o áudio completamente cheio de ruído, cheio de problemas. Então eu não gosto. Aqui em cima você consegue acompanhar como que tá ficando a gravação. Você tem um retorno visual. Todas as vezes que você fala, ele mostra. Então se eu deixar o ganho muito alto, ele vai começar a mostrar a minha voz toda vez chegando no pico aqui do áudio, ó, no laranja. E se eu deixar no máximo, ele vai ficar sempre no vermelho. Então eu vou abaixar aqui, ó, para que ele não fique com o áudio estourando. O bom desse retorno visual é porque você tem uma referência muito fácil de perceber e analisar, porque ele mostra em cores também como é que tá a gravação. Então esse slide aqui é referente ao microfone, assim como esse padzinho aqui. Então se ele tá aqui brilhando no RGB, significa que o microfone está em uso normal. Caso eu queira mutar o microfone, eu apertei, ele muta, se eu apertar de novo, ele desmuta o microfone. O segundo slide é referente ao som line-in, né? Então, basicamente, você consegue conectar através do cabo USB que vem também aqui, o áudio que vem do seu computador. Então você consegue equalizar esse áudio que vem do seu computador e que você vai ouvir no seu fone de ouvido também por aqui. Caso eu queira mutar esse áudio, eu posso simplesmente mutar aqui e depois, se eu apertar de novo, ele vai filtrar e vai começar a aparecer o áudio aqui. Então se você achar que está muito alto o volume, você pode abaixar, e se você achar que precisa de um ganho a mais, você consegue aumentar o volume. Essa terceira linha aqui é referente ao áudio do fone de ouvido, e nesse momento eu estou usando um fone de ouvido aqui da KZ e eu não estou usando o retorno do fone de ouvido ainda, mas se eu apertar aqui eu consigo ouvir o retorno da minha voz em tempo real. Então isso é interessante também, porque eu consigo acompanhar aqui, ó, eu tenho um feedback visual aqui se está estourando o áudio, mas eu também consigo ter o feedback auditivo do meu microfone. Então tudo que eu tô falando aqui eu consigo acompanhar e monitorar. E se eu quiser aumentar o retorno aqui, ó, eu consigo aumentar o volume do retorno até ficar no máximo, né, que seria se tivesse conectado sem algum controle de áudio. Então com esse slider aqui eu consigo ajustar o volume do retorno aqui que está na minha orelha. É importante falar que esse retorno ele só é compatível fazer o controle se o seu fone estiver plugado aqui atrás, ó, justamente na entrada de headphone aqui, ó. Se ele não tiver plugado aqui, se você estiver ouvindo áudio através de um fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, ou 2.4G, você não consegue fazer o ajuste dele através do mixer, tá bom? Isso é importante falar. Aqui nessa quarta linha é o controle de ajuste do volume de saída. Então você pode plugar esse mixer aqui numa caixa de som, por exemplo, e aí você consegue controlar o volume de saída do áudio que passa por ele aqui. Então, o volume de todo o mixer, você consegue controlar a saída dele para uma caixa de som ou para outro computador. Por exemplo, se você estiver fazendo live em 2 computadores, você pode deixar uma live responsável por fazer a captação do áudio e a outra por fazer o processamento do áudio no outro PC, que vai manter a sua live mais estável. Então você consegue fazer esse controle por aqui para não estourar o seu áudio lá. E se você não quiser que saia nenhum som para saída de áudio, você pode simplesmente apertar o botão aqui e enquanto ele estiver branco, significa que está mutado a saída de áudio do seu mixer aqui, tá bom? Essas aqui são as principais funções dele, mas eu vou falar aqui agora sobre os custom pads.
Então os custom pads aqui são uma opção muito legal, porque cada um deles pode ser usado para gravar até 15 segundos de áudio. E esse áudio que eu tô falando pode ser um áudio meu falando, ou pode ser um áudio que tá saindo no computador, ou o mix dos dois, você que escolhe. Então no momento, como a gente não tá recebendo nenhum áudio, eu vou gravar aqui como se fosse uma intro, por exemplo. Então para gravar você precisa apertar e segurar, tá bom? No caso aqui eu deixei mutado o som de line-in, né, que seria um som que viria do computador, para eu poder ouvir a gravação pura aqui do meu microfone. Então, vamos lá, vou apertar e segurar, ele vai começar a gravar enquanto ele estiver piscando, e quando eu soltar ele vai terminar de gravar. Então vamos lá. E aí rapaziada, aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina, e hoje a gente vai fazer o review do Fifine SC3. Então, beleza, acabei de falar e agora a gente vai ouvir a gravação. E aí rapaziada, aqui quem tá falando com vocês é o Bruno Medina, e hoje a gente vai fazer o review do Fifine SC3. Entendeu como é que funciona? Essa gravação aqui eu posso fazer com um áudio de fundo, então se eu ativar o line-in e começar a colocar uma música para tocar aqui enquanto está gravando, eu consigo fazer essa captação desse áudio com uma música atrás, ou eu posso simplesmente mutar o microfone e deixar o line-in aberto. Então a captação que eu consigo é de um áudio, pode ser um áudio de um vídeo que está passando no YouTube, de alguma piada que alguém fez, enfim, é a sua criatividade que vai delimitar o que você vai conseguir fazer com esses custom pads aqui. Então lembrando que você tem 4 custom pads aqui e as gravações deles precisam ser feitas em tempo real. Você não vai conseguir fazer essa gravação aí por fora, como se fosse, por exemplo, um soundpad, tá bom? Isso aqui é para você usar na hora e fazer a gravação na hora, o que facilita bastante a sua live, aí o andamento da sua live vai ficar mais interessante. Se por um acaso você quiser apagar o áudio que você gravou, você vai apertar, enquanto ele estiver rodando o áudio ele vai ficar piscando, então você aperta e segura de novo que ele vai deletar. Então bora lá que eu vou fazer para você ver aqui. E aí rapaziada, aqui quem tá falando com você. Pronto, deletou. Apertei de novo, o áudio não sai mais. Então esse mixer aqui ele tem uma memória que vai poder gravar aí os 15 segundos de cada pad para você. Então se você não deletar, ela vai ficar sempre disponível para você aí. Então você pode deixar alguns áudios aí previamente salvos, né, para você gerar um clima aí na sua live. Então você pode deixar, por exemplo, uma música de suspense, algum barulho, uma risada, algo do tipo. Você pode deixar preparado aí para você usar nas suas lives. Então, se você gosta de ficar com seus amigos no Discord ou no TeamSpeak aí fazendo caos, fica conversando, zoando o tempo inteiro, é muito legal porque você vai poder controlar aí essas calls suas aí, ficar fazendo piadas, aí você pode criar personagens pra zoar nas suas calls, e aí você vai poder ter esse controle todo facilitado na sua mão aqui. Então vamos lá, eu queria falar agora sobre o que eu gostei do mixer. Eu gostei bastante das possibilidades de você poder controlar. Eu achei que para fazer lives, né, eu fazia lives na Twitch e eu voltei a fazer algumas lives para poder testar os produtos aqui que eu uso no canal, assim como esses aqui, e eu tô usando o mixer para fazer essas lives aí, e eu acho que deixou a live mais engraçada. Às vezes assim, eu não quero falar muito ou eu vou jogar um boss, alguma coisa, eu boto um efeito de voz aqui e todo mundo lá no chat começa a dar risada, fica mais interessante o negócio. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhadora alemã ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Ou então eu deixo com o autotune ligado, porque sempre que eu dou um grito ou levo um susto, alguma coisa, a minha voz distorce e fica muito legal pra acontecer na live. O Ender tá por aí, velho. E aí, Ender, como é que você tá, meu mano? Então eu achei que isso aqui ajudou bastante na live, sim. Deu mais opções, mais brincadeiras pra fazer. E com esse mixer aqui ele vai te ajudar. É um mixer muito barato. Então o valor dele, né, é próximo de 230, 250 reais. Se você comprar ele em alguma promoção do Ali, eu já vi ele a 180 reais. Então é um mixer que tem um preço muito bom. Vale a pena comprar ele de verdade. Muito legal ter aqui no seu setup. Ele é leve, ele é bonito e ele não vai ocupar muito espaço na sua mesa. Então se você tem espaço aí e você quer algo do tipo, eu acho que vale a pena o investimento, sim. Porque se você for comprar outros de outras marcas, você vai acabar gastando bem mais. De fato, eu acho que esse produto aqui não é um produto para todo mundo. Porque nem todo mundo vai ter uma serventia para um mixer aqui, e às vezes você ter um mixer aqui pode ser um empecilho a mais para você fazer suas gravações, porque você vai ter que pensar mais sobre como que você vai fazer a parada acontecer, né, vamos falar assim. Mas é melhor você ter um mixer e ter opções, principalmente se você é um streamer, do que você não ter e ter que fazer tudo de gogó sozinho. Um
ponto negativo que eu queria falar é que a resolução máxima dele é de 48 kHz, o que é ok, mas poderia ser um pouco melhor, atingir os 96 kHz, que eu acho que seria melhor para você que é um produtor de conteúdo, seu áudio vai ter um pouco mais de fidelidade, um pouco mais de qualidade. Outra coisa que me incomodou dele, eu já estou usando ele há um tempo, é que às vezes ele dá tipo um glitch na voz, na gravação. Eu não sei explicar por que isso acontece, não sei se é um defeito da minha unidade, algo que aconteceu, mas você já deve ter percebido, se você assistiu os últimos vídeos também, que em alguns momentos, enquanto eu tô falando, minha voz ela dá uma estraladinha, como se desse um glitch, algum problema. Então isso eu considero um probleminha, não sei se é da minha peça, já falei, mas ele atrapalha no áudio sim, você não consegue ter aquele áudio 100% limpo, às vezes ele vai dar essa estouradinha, e enfim, é o que acontece. Um outro ponto que eu considero negativo dele é que ele vem com cabos que pode ser visto como sobressalentes, como por exemplo o cabo de 3.5 mm dos dois lados, né, que vem P2, mas ele não vem com um cabo que é necessário para ele. Então ele não vem com o cabo XLR, você tem que comprar por fora. E ele precisa do cabo XLR, ele não é compatível com microfones USB e não vem esse cabo nele. Assim como também esse microfone aqui, o Fifine AM8, não vem com cabo XLR na caixa, só vem com cabo USB. Então se você for comprar esse mixer para usar com seu microfone, tenha em mente que ele não vai ser compatível com qualquer microfone, vai ter que ser um microfone com entrada XLR e você vai ter que comprar o cabo, assim como eu tive que comprar para usar com o AM8. E isso daí é um pouco estranho, um produto que precisa de um cabo e não vem. Outra coisa interessante, na parte de trás dele, ele tem aqui um local escrito headset e outro local escrito headphone. Qual que é a diferença dessa nomenclatura? Durante o vídeo eu comentei que ele é compatível com microfones de entrada XLR, mas isso não é 100% verdade. Ele também é compatível com a entrada P10 e se você tem um headset que tem um microfone, você conectando ele aqui na entrada certa, que é a entrada com recepção para cabo de 3.5 mm TRRS, você vai poder também fazer a gestão do áudio do seu headset aqui sem você precisar de um microfone. Mas ele não é compatível com microfones USB, você precisa ter isso em mente. Então se você for usar um microfone que é USB, provavelmente você vai ter que comprar um cabo adaptador que vai conectar no USB do seu microfone e aí ele vai ter a outra ponta XLR para você usar aqui. Então considerações importantes aqui a respeito desse mixer. Eu acredito que o mixer de verdade é um facilitador para você mixar o áudio da sua live, porque às vezes para você mixar diretamente pelo software que você está usando para gravar a live é um pouco difícil. Então ele facilita tudo tendo aqui o controle do áudio geral, do áudio do microfone isolado e o retorno para você. Então isso daí é realmente um facilitador para você, só que eu acho que ele peca em alguns pontos. Então eu acho que ele poderia ter uma fidelidade de áudio, uma resolução de gravação melhor, afinal ele é um produto para áudio. Pelo preço não dá pra gente cobrar muito, né? Porque é um produto muito barato pelo que ele entrega. E eu também queria fazer uma consideração porque eu dei uma olhada na página de vendas desse mixer e tem bastante gente perguntando se ele é compatível com console. E segundo o manual dele, ele não é compatível com console. Aqui ele tá falando que ele é compatível com celulares, tablets, computadores e notebooks. Então, considere bastante para comprar se você tem vontade de usar aí para fazer live através de um console. Como eu tenho amigos que fazem, eu não te indicaria esse produto. Então é isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado do review e do vídeo. Eu sei que esse mixer aqui é um produto que é um pouco diferente, ele não é para todo mundo, mas se você quer fazer live, se você gosta de fazer as suas calls aí, como eu já disse no vídeo, eu acho que ela é um item interessante para você, vai poder te ajudar aí a ter mais variedades aí para fazer piadas, para fazer graças e controlar melhor a sua live e tudo mais, como eu já disse. Caso você queira comprar esse produto, o link dele vai estar na descrição, vai ser o primeiro link que vai ficar lá. Então se você chegou até o final do vídeo, coloca hashtag Mixer e o seu comentário aí falando o que você achou desse produto. Se você gostou do vídeo, dá um like também aí e considere se inscrever no canal para poder ajudar o canal a continuar crescendo. E se você acredita aí no canal, se acha que o canal tem valor para você, considere se tornar um membro aí também do canal. Os membros têm acesso antecipado aos vídeos e custa menos de R$5, mas você vai ajudar a viabilizar esse projeto aí, porque o AdSense não tá ajudando muito não consegui sacar nenhum real de AdSense até hoje, mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo, até o próximo e tchau!